A graça e a paz de Cristo Jesus para todos. Aqui quem está falando é o pastor Edmário. Então, continuando aqui o nosso diálogo teológico com o nosso irmão professor Sofós, estamos falando hoje sobre as questões particulares envolvendo o matrimônio. Porque na Igreja Católica Apostólica Romana, o matrimônio é chamado de sacramento. Agora, dentro da teologia calvinista, principalmente representada pelo reformador João Calvino, é importante aqui fazer algumas considerações a partir das Institutas, que é a obra principal deste reformador, especialmente no livro 4, no capítulo 19, nos itens 34 a 37. Eu vou estar fazendo aqui um pequeno resumo, não é, do pensamento de João Calvino. Lembrando que a definição de sacramento, não é, sobre a ideia, né, a definição, a ideia dentro dos reformadores, não é, substancialmente é a mesma, não é? É a mesma aqui nesse caso. E no caso de João Calvino, ele leva em consideração mais são aspectos exegéticos de algumas passagens bíblicas que o catolicismo romano utiliza para dizer que o matrimônio é um sacramento. Então, parto aqui do princípio de que sacramento é um símbolo visível de uma graça invisível, tá bom? Então vamos lá. Então a questão toda é essa. Em primeiro lugar, Calvino ele reconhece que o matrimônio foi instituído por Deus, já que em Gênesis, capítulo de número 2, encontra-se ali a narração do primeiro casal, Adão e Eva. Agora, as grandes incoerências que fazem com que o matrimônio não seja um sacramento é a seguinte: embora seja ordenança de Deus, porque dessa forma se pensar, né? Aí Calvino fala: por que a agricultura e os ofícios de sapateiro, barbeiro e arquitetura também não o são, já que todos eles iniciaram-se em Deus a partir do mandato cultural? Sacramento, além de ser instituído por Deus, precisa de uma cerimônia externa para confirmar uma promessa. Por outro lado, o catolicismo romano fala do ritual como a união de Cristo e sua igreja, um símbolo. Contudo, a discussão exegética, né, leva ao seguinte: as estrelas seriam um sacramento para a ressurreição, como está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 41 e 42. O grão de mostarda também seria o sacramento do reino dos céus e o fermento também, conforme está em Mateus 13, versículos 31 e 33. O pastor seria o sacramento da presença de Deus, conforme está em Isaías 40, versículo 11. O valente seria o sacramento da presença do Senhor, conforme está em Isaías 42, versículo 13. E até o latrocínio seria o sacramento da volta de Cristo, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Contudo, não é assim, ou seja, símbolos não são necessariamente sacramentos. Mas a discussão principal está na exegese de Efésios 5, versículos 28 a 32, em que a palavra mistério no grego, que é a língua original do Novo Testamento, foi traduzida, né? Foi traduzida assim no latim para sacramento. Outras passagens, como 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9, Efésios capítulo 1, versículo 9, Efésios 3, versículo 9, também tratam dessa questão. Contudo, como já era usual na época, o uso da versão latina, né,
no caso a Vulgata, que até com o Concílio de Trento acabou sendo oficializada como versão inspirada da Bíblia. Então o que ocorre? Ao examinarmos essas passagens, verifica-se o seguinte, que se em Efésios 5, 28, 32, a palavra ao invés de ser traduzida por, no caso, sacramento, quando a gente olha lá no grego, ela poderia ser o quê? Traduzida por nada mais nada menos do que mistério, segredo. Mesmo porque Calvino aqui vai trabalhar na questão dizendo o seguinte: qual é o sentido do casamento em relação a Cristo e sua igreja? Então, aqui na realidade, o que Paulo se refere, né, na hora de descobrirmos o sentido correto dessa passagem, é que é o seguinte: é que assim como o homem, a função do homem no casamento de se entregar, de se doar à sua esposa, deve ser análogo, deve ser comparado com o que Cristo fez por sua igreja, com o que Cristo fez por seu povo. Assim como Cristo amou a sua igreja, assim também o marido, o esposo, deve se dar à esposa. Mas isso não implica na realidade de dizer que o matrimônio é um sacramento, porque essas outras passagens aqui citadas, como 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9, Efésios, capítulo 1, versículo 9, Efésios 3, versículo 9, todas elas, na hora de se utilizar da palavra mistério, né, no grego, né, a palavra mistério, ela é traduzida, né, por nada mais, nada menos do que segredo e mistério mesmo. Então, quer dizer, então é uma grande falácia, né? Porque foi utilizado assim na tradução de Jerônimo e de outras traduções latinas, né? No caso, a Vulgata, né? De chegar e querer embasar a partir da Bíblia a ideia de que o sacramento, né, está ligado à ideia do matrimônio, ou seja, o matrimônio ligado, né, a ser um sacramento. Então, quer dizer, nesse aspecto, como pode ser? E ainda Calvino acrescenta mais um outro aspecto que depõe contra a ideia do matrimônio ser um sacramento, a grande incoerência. Qual seria? De que o sacramento, para ser realizado, deve haver o quê? A união conjugal, a relação sexual entre marido e mulher. Mas, por outro lado, o catolicismo afirma que na hora do ato o Espírito Santo não está presente. Contudo, em todos os sacramentos regularizados dentro da Escritura, percebe-se o contrário, de que o Espírito Santo está presente no batismo, porque o Espírito Santo, ele simboliza quem? Ele simboliza a obra regeneradora do Espírito Santo, trazendo o quê? Uma nova vida ao pecador. Se o pecador antes era um pecador perdido, agora é um pecador redimido. Mas é como eu digo, é um símbolo. O batismo em si, ele não produz o novo nascimento, ele simboliza, ele representa. Então, há a ideia da presença do Espírito Santo. E no caso da ceia do Senhor, ou Eucaristia, é aí no caso, Eucaristia significa o ato de ação de graças na refeição comunitária, né? Onde o pão representa o corpo, onde o cálice de vinho representa quem? Representa o sangue de Cristo. E nesse sentido, o Espírito Santo se faz presente nos corações daqueles que recebem dignamente o sacramento. Então quer dizer, então é uma grande incoerência do catolicismo falar que o matrimônio é um sacramento, mas o Espírito Santo não está presente na consumação do sacramento, que é justamente a união entre homem e mulher, a união corporal. Então,
o que se percebe é que, no mais, João Calvino vai afirmar então que por mais que Deus tenha instituído o casamento, o matrimônio, ele não pode ser chamado de sacramento, por quê? Por esses pontos que a gente acabou de explicar. Então, resumindo, qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é o seguinte, em relação a que Deus instituiu vários ofícios e eles não são sacramento. Segundo, que se Efésios 5, versículos 28 a 32, a palavra não é traduzida apropriadamente, a palavra mistério não é traduzida apropriadamente para se referir a matrimônio. E aqui, Paulo, quando utiliza Efésios 5, 28 e 32, está se falando que nada mais, nada menos de que isso, não é? Que Cristo e a igreja é uma comparação para que os maridos possam estar atentos a cuidarem muito bem de suas esposas e as esposas respeitarem seus maridos como a igreja respeita a Cristo. É apenas uma analogia, uma comparação, uma ênfase didática. E no caso aqui, né, por último que a gente falou sobre a questão da incoerência, né, de se dizer que o matrimônio, ao mesmo tempo que ele é consumado com o ato conjugal, por outro lado o Espírito Santo não está presente. Não, a natureza regular de um sacramento sempre pressupõe a presença do Espírito Santo. Então, por isso, Calvino justifica que o matrimônio não é um sacramento tal como são o batismo e a Eucaristia ou a ceia do Senhor. Então, não pode ser chamado de sacramento. É uma instituição, é um mandato de Deus, assim como os ofícios de sapateiro, barbeiro, arquiteto, né? E de agricultor. Ok? Então, desde já, agradeço aqui a participação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, querido ouvinte. Deus abençoe.